Aqui temos uma questão bem magrinha em quesito de texto. Essa foi uma questão encontrada no livro de Fundamentos de Matemática Elementar, no seu volume de Matemática Financeira. Vamos ao que utilizaremos: organização de dados, noção de divisão e representação figural de fração, divisão e multiplicação. Vamos à resolução dessa questão, né? Aqui ela não é uma questão de múltipla escolha, então a resolução dela será objetiva, ou seja, não teremos um gabarito. Lerei para vocês selecionando as informações. Uma família gasta 7/9 de sua renda mensal e poupa R$ 800. Qual o valor da renda mensal? Beleza, pessoal, aqui nós vamos começar com uma organização básica, né, dos dados. A renda, né, é o que nós queremos descobrir. Nós não sabemos quanto que essa família ganha. Então, nós vamos colocar esse valor desconhecido como X, que é o que queremos descobrir. Quanto que essa família gasta? Ela gasta 7/9. Só que ela gasta 7/9 do quê? Do salário, certo? Nós ainda não sabemos, mas iremos descobrir em breve. E quanto que ela poupa? Ela poupa R$ 800. Então, o que nós temos aqui para começarmos a pensar em como vamos resolver este problema? Bem, aqui nós já podemos começar a pensar em uma representação para este caso. O que significa dizer que ela gasta 7/9? Vamos supor que o salário seja uma barra inteira, na qual nós dividimos em 9 partes e tomamos 7, como é o caso aqui. Com essa figura, o que nós podemos concluir? Se ela gastou 7/9, quanto que sobrou? 2/9, certo? E esses 2/9 que sobrou veio para onde? Veio para esses R$ 800 aqui, certo? Como que nós representaríamos esse gasto aqui de 2/9? Bem, dessa forma aqui, certo? Nós teríamos um inteiro, repartiríamos ele em 9 e tomaríamos 2 partes apenas. E essa informação aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque se eu tenho R$ 800 e ele simboliza 2/9, para eu saber quanto que vale 1/9, ou seja, essa representação aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente que dividir esse 800 por 2. Então, eu vou ter que 1/9 do salário é igual a R$ 400, certo? E qual que era a pergunta? Saber quanto que é o salário completo. E o salário completo nada mais é do que 9/9 de x. Se eu sei quanto que é 1/9, basta eu multiplicar esse valor por 9. E aí nós vamos ter 9 que multiplica 400. E aí nós iremos descobrir que o valor de x, ou seja, o salário, ele é igual a R$ 3.600. Então, aqui nós já encontramos o valor desse salário. E assim nós resolvemos esse problema. E respondemos a seguinte pergunta: qual é o valor da renda mensal? R$ 3.600. Então é isso aí, pessoal. Problema resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha me feito claro. E é isso aí. Até a nossa próxima boa aula. Excelente aprendizagem. Vamos para o desafio de hoje? Bem, aqui lhes apresento uma questão objetiva, bom? Para a nossa boa resolução, nós utilizaremos organização de dados, noção de divisão e representação figural de fração. Antes que vocês se assustem com essa palavra aqui, ela simplesmente representa a figura. E divisão e multiplicação como operações básicas. Vamos ao enunciado. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Colocando-se 27 litros de gasolina no tanque de um carro, o ponteiro do marcador, que indicava 1/4 do tanque, passa a indicar 5/8. Qual é a capacidade total desse tanque de gasolina? Perfeito, vamos lá. O mostrador de gasolina, ele tem essa forma aqui. Acredito que a grande maioria de vocês já tenham visto este reloginho em algum carro ou moto. Apresentado o que seria esse mostrador, vamos à organização dos dados, né? Aqui nós temos que antes de ser adicionado a gasolina, o mostrador do tanque indicava 1/4 de sua capacidade. Depois que foi adicionado 27 litros, o mostrador passou a apresentar 5/8 do seu total. E foi adicionado 27 litros, perfeito? Então, o que nós podemos começar a pensar?
Bem, o que significa 1/4? Vou apresentar para vocês a forma de barra, né? Aqui nós temos uma barra que foi dividida em 4 partes. E dessas 4 partes foram tomadas apenas uma parte. E aqui nós temos 1/4 dessa barra. Tudo isso daqui está sendo pintado. Então, essa fração aqui, ela representa este desenho. Agora, esses 5/8, o que ele representa? Ele representa como o mostrador ficou depois que foi adicionado a gasolina. Agora aqui nós temos uma outra barra que foi dividida em 8 partes e tomada 5, o que representa o tanque depois que foi colocado os 27 litros de gasolina. Qual é a dificuldade nesse momento? Essa fração ela está com um denominador e esta outra fração aqui está com um outro denominador. O que nós podemos fazer? Nós podemos encontrar uma fração equivalente a 1/4, porém que tenha um denominador igual a 8. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho. O que nós já podemos perceber? Que para 4 chegar a 8, ele foi multiplicado por 2. Então, nós devemos multiplicar por 2 em cima também. Então, a nova fração equivalente terá essa forma aqui, ó, 2/8. E essa representação de 2/8 está aqui, ó. É um objeto que foi dividido em 8 partes, na qual nós tomamos apenas 2. Então, isso daqui representa a quantidade inicial. Ou seja, se antes nós tínhamos 2/8 e passamos a ter 5/8, o que aconteceu? Nós descobrimos algo muito interessante. Descobrimos que 3/8 representa 27 litros. E para sabermos quanto cada uma dessas partes representa, basta com que nós peguemos esse 27 e dividamos por 3. E aí nós vamos encontrar o número 9. Ou seja, a cada 1/8 desse tanque, nós vamos ter 9 litros. E se nós queremos saber a capacidade toda desse tanque, nós estamos procurando a fração 8/8, ou seja, a fração inteira. Vamos pegar esta barrinha aqui, pegar todas as partes. Como que nós calculamos esse número? Bem, se uma parte representa 9, então basta com que façamos 8 vezes 9. E assim nós vamos obter 72. E esse 72 representa o quê? Quantidade de litros de gasolina para que nós enchamos o nosso tanque. Então, feito, resolvido. Essa é a solução do nosso probleminha. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro e feito com que vocês compreendam um pouco mais essa questão. Então, pessoal, se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e até a nossa próxima boa aula. Aqui lhes apresento a questão, aproveito para lembrar que é interessante que vocês tentem fazer e logo depois que vocês tentarem, confiram a nossa boa resolução. E para nossa solução, o que usaremos? Organização de dados, noção de equação do primeiro grau, noção de fração, divisão e multiplicação. Lerei para vocês a questão, selecionando as informações importantes. 2 estudantes A e B receberam bolsas de iniciação científica de mesmo valor. No final do mês, o estudante A havia gasto 4/5 do total de sua bolsa e o estudante B havia gasto 5/6 do total de sua bolsa, sendo que o estudante A ficou com R$ 8 a mais do que o estudante B. Qual era o valor da bolsa? Bem, aqui nós temos muita informação. Vamos organizar de forma que nos dê um norte. A primeira parte é identificarmos os pontos-chave, né? Primeiro, nós temos o valor da bolsa, que é X, e é o que nós queremos descobrir. Depois nós temos quanto que A gastou, que foi 4/5, e depois quanto que B gastou. Se nós fôssemos representar em fração, ou melhor, em uma figura, como que nós faríamos? Nós teríamos aqui 2 barras, cada uma delas simbolizaria o valor de X. Qual a diferença? No caso do estudante A, ele tinha 5 e gastou 4, ficou 4/5. No caso do estudante B, ele pegou o salário, dividiu em 6 e gastou 5 partes. Então, aqui nós já teríamos a primeira base para resolvermos o problema, certo? Errado. Por que errado, pessoal? Essa daqui é a interpretação do que eles gastaram, certo?
Se eles gastaram, não tem como A ter ficado com R$ 8 a mais que B. Então, qual que é a fração que nós vamos trabalhar? Se eles gastaram essa parte aqui que está pintado, o que sobrou? No caso do estudante A, sobrou 1/5. No caso do estudante B, sobrou 1/6. E por que deu toda essa volta? Bem, essa é a parte que os alunos costumam se equivocar, porque a informação deu o valor gasto, e o que nós queremos é o valor que sobrou, ou seja, a economia do estudante A e do estudante B. Então, aqui vamos às nossas informações que realmente nos darão um norte. Bem, aqui nós teremos a economia do estudante A, que foi de 1/5 do salário, e nós teremos a economia do estudante B, que foi de 1/6 do seu salário. Como que nós podemos entender essa situação e equacionar para que tenhamos uma equação do primeiro grau? Bem, primeiro vamos às siglas que usaremos. Para falar da economia de A, nós usaremos E.A. E para falarmos da economia de B, E.B. Aqui eu coloquei um A, mas é um B, tá bom? Qual que é a outra informação que o problema nos dá? Ele nos dá que a economia de A menos a economia de B é igual a R$ 8. Como que nós podemos escrever essas economias, certo? Nós podemos vir aqui e colocar 1/5 de x menos 1/6 de x é igual a 8. O que nós podemos fazer? Podemos começar dando um tratamento nesses denominadores aqui. Vamos encontrar um denominador em comum. Nesse caso será 30, porque é o produto desses dois números aqui, 5 e 6, e por eles serem primos entre si, será o mínimo múltiplo comum entre eles. E aqui nós podemos responder 30 dividido por 5, 6, 6 vezes 1, 6x. 30 dividido por 6, 5, 5 vezes 1, 5x. E nós teremos aqui, fazendo essa subtração, x sobre 30 é igual a 8. O que nós podemos fazer? Podemos multiplicar dos dois lados por 30 e assim nós encontraremos o valor de x. Por quê? 30 vezes 8 é igual a 240. Então, assim nós encontramos o valor do salário, que é a bolsa científica desses estudantes A e B. Então, essa daqui é a solução. Espero que vocês tenham gostado. E se você não for inscrito, se inscreva. E até a nossa próxima boa aula. Eis o desafio. Foi elaborada pela Universidade Federal de Goiás para seu vestibular. O que nós utilizaremos? Organização de dados, noção de porcentagem, divisão e multiplicação. Vamos ao problema. Lerei selecionando as informações relevantes. Sr. Manuel contratou um advogado para receber uma dívida cujo valor era de 10 mil. Por meio de um acordo com o devedor, o advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Supondo que o Sr. Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, quanto dinheiro lhe restou? Bem, vamos à organização estruturada da questão. A questão trata de uma dívida que o Sr. Manuel tinha que receber no valor de 10 mil reais. Esse Vzinho aqui é a sigla que vamos utilizar, tá bom? Para nos referirmos ao valor. Ele recebeu 90% do valor de V e ele pagou 15% do que recebeu para o advogado. E a pergunta é, com quanto que ele ficou? Vamos nos organizar para responder esta pergunta. Vamos começar sabendo quanto que ele recebeu. Se ele recebeu 90% de, a forma é esta, 90 sobre 100, que multiplica 10 mil. Como que nós podemos começar fazendo esta operação? Podemos começar simplificando estes zeros aqui, ó. Esses dois zeros com esses outros dois daqui. E nós teremos a operação entre esses dois carinhas aqui, ó. Nesse primeiro momento, nós podemos desconsiderar estes dois zeros aqui, mais esse zero. Fazer 9 vezes 1, 9. E agora nós devemos reaver esses três zerinhos aqui que nós desconsideramos naquele momento. Então, ele recebeu 9 mil. Porém, desses 9 mil, ele pagou 15%. Se é 15% de, a forma de se fazer é 15 sobre 100, que multiplica 9 mil. E esse carinha aqui vai ser o quanto que ele pagou. O que nós podemos fazer? Podemos simplificar 0 com 0, e aí faremos a operação de 90 multiplicado por 15.
nós podemos ignorar este zero momentaneamente e fazer a multiplicação 15 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Deixamos o espaço aqui vazio para simbolizar as unidades da dezena. Fazemos 1 vezes 9, 9. Passamos o sinal da operação de adição e o traço. 5 mais 0, 5. 4 mais 9, 13. Aquele zero que havíamos desconsiderado, vamos reavê-lo. Bem, então ele pagou para o advogado a quantia de 1.350. Então, agora vem a pergunta, com quanto que ele ficou? Se ele tinha exatamente 9.000 e pagou para o advogado 1.350, o que nós podemos fazer? A subtração. Então, nós faremos a subtração das unidades, 0 menos 0, 0. A subtração das dezenas. Eu tenho 0 dezenas e tiro 5. É possível? Não. O que nós fazemos? Nós vamos fazer aquela sucessão de empréstimos. Nós cortamos esse 9, que simboliza 9 unidades de milhar, deixamos aqui 8 e emprestamos uma unidade de milhar para as centenas. E o que significa? Que agora nós temos 10 centenas, ou seja, temos 1.000. E mesmo assim, ainda não é possível, porque aqui continua sendo 0. Nós cortamos esse 10 daqui, deixamos 9 e emprestamos 1. Agora sim, nós temos 10 menos 5, 5. Nós temos 9 menos 3, 6. Nós temos 8 menos 1, 7. Então, nós temos que o restante é igual a 7.650. E esse valor é em reais. E isso responde à pergunta com quanto que o seu Manuel ficou. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha me feito claro, espero que vocês tenham entendido a questão. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, isso ajuda muito o canal. E se você ainda não curtiu, curta. E até a nossa próxima boa aula. Então, eis a questão. Ela foi elaborada pela Universidade Federal do Pará. É uma questão bem rica em texto e muito interessante. O que nós vamos utilizar para resolver? Organização de dados, noção de área, noção de porcentagem e divisão e multiplicação. Vejam que organização de dados, divisão e multiplicação está muito presente na proporção. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Um terreno retangular, cujas dimensões são 400 metros e 500 metros, será usado para abrigar famílias remanejadas da área de macrodrenagem, pretendendo-se fazer lotes de 20 por 20 para cada família e usar uma área equivalente a 20% da área total para um complexo de lazer e para circulação. Quantas famílias podem ser alocadas? Bem, pessoal, vamos entender o contexto da questão. Aqui eu já deixei separado uma arte, né? E para explicar o que acontece é o seguinte: tem uma área cujo terreno é retangular e tem como medidas 400 metros por 500 metros. Dentro desse terreno, eles vão fazer lote, ou seja, vão construir casas para famílias que são remanejados de uma área de macrodrenagem. E esse lote, ele terá 20 metros por 20 metros e será um quadrado. O exercício ainda nos informa que 20% da área do terreno será para lazer ou circulação. E aí vem a pergunta: eles querem saber quantas casas eles conseguem fazer dentro desse terreno. O que isso significa? Esse retângulo grande aqui significa o terreno grande, esse quadradinho vermelho significa quantas casas serão possíveis. Então a pergunta é: quantas caberão aqui dentro, respeitando aquele espaço de 20% da área para circulação e lazer? Então é esta pergunta que vamos responder. Então aqui nós temos a primeira pergunta: o que é a área do retângulo? A área do retângulo é o espaço interno dele, é o que está dentro dessa borda. Como que nós calculamos? Nós fazemos a medida da largura pela medida do comprimento. Então aqui nós vamos ter, será igual a 400 que multiplica 500. Nesse primeiro momento nós podemos ignorar estes zeros, né, na multiplicação, e fazemos a operação de multiplicação apenas com 4 e com 5, que vai dar 20. E agora nós retomamos esses 4 zeros. Que 4 zeros? Esses daqui, ó, 2 daqui e 2 daqui. Então nós colocamos mais 4 zeros. E lembrando que a cada 3 unidades, a cada 3 números, nós temos o ponto divisor de classe numérica, tá bom? Então nós temos que a área é 200.000 metros quadrados. E aí vem a pergunta: 20% dessa área será usado para
circulação e lazer. Quanto que mede essa área? Bem, para calcularmos 20%, o que nós temos que fazer? Nós pegamos esse número 20, dividimos por 100 e multiplicamos pelo número que nós queremos descobrir quanto que vale 20%. Nesse caso, é 200 mil. O que nós podemos fazer? Nós já podemos vir simplificando aqui, ó, 2 zeros com estes 2 zeros. Mais uma vez, nós podemos momentaneamente desconsiderar essa quantidade de zeros aqui e fazer a multiplicação desses dois números. 2 vezes 2, 4. E depois nós reconsideramos esses zeros, que aqui é 1, 2, 3, 4 zeros, que vai ser uma área de 40 mil metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, nós já sabemos que 40 mil metros quadrados será para lazer e circulação. Agora vem a pergunta, né? Como que eu vou calcular quantos lotes vai caber dentro da área que restou? Primeiro, nós temos que saber que área é essa, né? Nós vamos fazer a subtração da área total menos a área de lazer, que será igual a 160 mil metros quadrados. Então, essa daqui será a área disponível. Então, o que nós temos que saber? Quanto que o nosso terreno vai ocupar de área? Então, aqui eu vou colocar como área do quadrado, porque o nosso terreno é um quadrado, e vamos calcular. Sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado, que é equivalente a lado ao quadrado. Aqui nós vamos ter que é 400 metros quadrados. Então, para finalmente determinarmos a nossa área, o que nós temos que fazer? Então, para finalmente determinarmos a quantidade de casas que será construída, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar a quantidade de área disponível, que é 160 mil, e dividir pela quantidade de área que será ocupada por cada lote, que vai ser igual a 400. Nesse primeiro momento, nós podemos fazer as simplificações aqui, ó, e nós vamos ter a divisão de 1.600 por 4. Quanto que vai dar isso? Nós já podemos colocar aqui, ó, 4 vezes 4, 16, resto 0. Aqui tem mais 2 zeros. O que nós podemos fazer? Nós já podemos considerar que, para multiplicarmos 400 por um número que der zero, basta com que adicionamos esses 2 zeros aqui e nós finalizamos a nossa questão. Então, como que seria a nossa resposta? Seria que é possível construir 400 casas nesse terreno. Então, assim, nós conseguimos responder essa questão. Espero que a minha explicação tenha sido clara, que eu tenha me feito entender. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima boa aula. Eis a questão elaborada para o vestibular da Universidade Federal de Goiás. O que nós utilizaremos nesta resolução? Organização de dados, noção de proporção, divisão e multiplicação. Vamos à questão. Lerei para vocês, selecionando as informações relevantes. O jovem Israel trabalha em uma sapataria. Ele gasta do seu salário 25% no pagamento do aluguel de uma pequena casa onde mora, 1/10 na compra de vale-transporte, 15% na prestação do aparelho de TV que adquiriu e ainda lhe sobra R$ 84. A pergunta: qual o salário de Israel? Bem, vamos estruturar, né, as informações de forma organizada. O que nós temos? Nós sabemos que Israel ele trabalha na sapataria e que ganha um salário X, que nós não conhecemos, e que com o seu aluguel ele gasta 25% do seu salário. Com o vale-transporte, ele gasta 1/10 do seu salário. E com a TV, ele gasta 15%. E no final do mês, ou no final das contas, ainda lhes resta R$ 84. Nós vamos utilizar a letra A como abreviação para aluguel, VT para vale-transporte, TV será TV mesmo. Agora vem uma pergunta. Será que nós conseguimos elaborar alguma expressão que diga quanto que é o salário de X? Ou melhor, quanto que vale o salário X? Aqui nós temos essa expressão. O que ela nos diz? Perceba que se ele gasta 25% com aluguel, 1/10 com vale-transporte, 15% com a TV e R$ 84 sobra, se nós adicionarmos tudo isso, será igual ao salário. Então, aqui vou fazer um breve comentário. Nós temos a expressão 1/10. Perceba que se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 10, não vai alterar o seu valor, porque se eu multiplico por 10 e depois divido por 10, eu estou multiplicando por 1. E é o elemento neutro da multiplicação. E essa expressão ela passará a ser 10 sobre 100.
Perfeito? Então é isso que eu farei nessa expressãozinha aqui para ficar mais fácil para a nossa resolução. Aqui eu coloquei em evidência essa incógnita e como as frações, né, todas elas estão multiplicando x, é interessante que todas tenham o mesmo denominador. E aqui basta com que nós adicionemos os numeradores e mantemos os denominadores. E assim, nós chegaremos mais perto de encontrar o valor da incógnita x. Aqui vai ser 25 mais 15, 40 mais 10, 50. Então, nós teremos 50 sobre 100, adicionados a 84. O que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar dos dois lados por 100. E aqui cabe uma observação. Esse daqui é o primeiro termo da expressão e esse daqui é o segundo termo. Se eu multiplico os dois lados por 100, eu tenho que fazer essa operação com cada elemento da equação. Eu não posso simplesmente passar direto esse 100 que está no denominador multiplicando para lá, porque isso vai ocasionar um erro. Então, qual que é a forma correta de fazer? Eu vou no primeiro termo, faço 100 vezes x. No segundo termo, eu multiplico esse carinha, que vai restar apenas 50x, e multiplico esse 84 aqui por 100. Que vai ficar igual a 8.400. O que eu faço agora? Eu subtraio 50x dos dois lados. E como que isso vai ficar? 100 menos 50x vai continuar sendo 50x. Nós teremos 8.400. Fazendo essa divisão de 50 por 8.400, nós teremos como resultado, lembrando que aqui nós podemos simplificar, tá? O valor de 168. E aqui nós zeraremos. E quanto que é o salário do nosso amigo Israel? Bem, como nós analisamos e fizemos todas as contas, nós podemos afirmar com toda certeza que o salário do nosso amigo é igual a R$ 168. Então é isso aí, pessoal. Aqui lhes apresento a situação problema e adianto o que nós utilizaremos para nossa boa resolução. Organização de dados, noção de porcentagem, divisão e multiplicação. Lerei para vocês a questão selecionando as informações relevantes. Em uma universidade atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Nela há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores, mestres e doutores são, respectivamente, 8.000 e 12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse 12.240. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo, bem, então vamos ao que a pergunta está indagando, né? Qual que deve ser o aumento percentual para os professores doutores, desde que não ultrapasse a média salarial? Bem, aqui apresento para vocês umas tabelinhas, né, de organização dos dados que eu fiz a partir do enunciado. O que nós temos? Que na instituição existem professores, e esses professores eles são classificados de duas formas: pela titulação como mestre ou doutor. Na instituição tem 60 professores mestres e 40 doutores, dando o total de 100 professores contratados. No enunciado ainda tem uma segunda informação, né? Fala que a média salarial para o ano que vem ela não pode ultrapassar 12.240. E isso nos dá o teto, né? O que seria esse teto? Seria a soma dos salários, né, dos professores para o ano seguinte. Ou seja, a média não quer dizer que todos os professores ganharão 12.240. Quer dizer que a soma de todos os salários, ou seja, 100 vezes o salário dos professores, dividido pela quantidade dos professores, que é 100, ou seja, a definição de média aritmética simples, não pode ultrapassar R$ 1.224.000. Ou seja, aqui
nós temos os valores do salário de 8.012 e já sabemos o reajuste para os professores mestres. Então, vamos às nossas conclusões. Sabendo que o teto é de 1.224.000 e que o salário dos professores atualmente, vou destacar aqui como primeira informação, né, determinar qual será o valor do novo salário dos professores mestres. Nós sabemos que seu salário é 8.000 e que deve ser reajustado em 25%. Certo? Agora vem a primeira grande pergunta. Como que nós vamos calcular esses 25%? Nós sabemos que quando tem a palavra porcento, nada mais é do que o número dividido por 100. Neste caso, 25 sobre 100. Se nós dividirmos esses dois números aqui por 25, o que nós vamos ter? Que é 1 sobre 4. Ou seja, quando nós estamos obtendo 25% de um valor, na verdade nós estamos pegando a quarta parte desse valor. Então, trazendo aqui para a nossa linha de raciocínio, nós vamos ter 8.000 mais a sua quarta parte. Ou seja, vamos pegar 8.000 e dividir por 4 e descobriremos que esse valor é igual a 2.000. Portanto, o novo salário, né, reajustado dos professores mestres será de 10.000. Ótimo. Agora, o que nos interessa saber? Qual que é a interferência que esse salário vai ter no teto, né? Então, se cada professor vai ganhar 10.000 e são ao todo 60 professores, nós vamos interferir no nosso teto, né, de gastos exatamente 600.000. Por quê? Porque vai ser esse 10.000 multiplicado por 60 professores, certo? E agora, o quanto que restará para o teto dos professores doutores? Basta com que façamos a nossa subtração. Nós temos disponível, né, o máximo de R$1.224.000 e nós vamos retirar participação, né, dos professores mestres dessa conta. E nós teremos exatamente 4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2, 2 menos 6 não dá, pegamos o 1 emprestado, 12 menos 6, 6. Então aqui nós temos o valor dos profs doutores. Então o que nós devemos fazer agora? Devemos descobrir quanto que cada um vai ganhar. Qual é o teto deles? O teto deles é 624.000 dividido para quantos professores doutores? 40. Então aqui nós vamos armar uma divisão simples, né? Aqui podemos simplificar, né, esse zero com esse zero aqui. E podemos efetuar a divisão normalmente. 6 dividido por 4, 1. Resto, 2. Desce esse outro 2 aqui. Nós podemos multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20. Resto 2. Desceu esse 4. 6 vezes 4 igual a 24. Resto 0. Nós temos esses dois zeros aqui, 1 e 1. Nós vamos adicionar eles aqui. Então, nós sabemos que o salário do professor doutor será de 15.600. Agora vem a pergunta, né? Qual que é o percentual de reajuste? Ou seja, antes esses professores, eles ganhavam 12.000. Agora, eles passaram a ganhar com o reajuste 16.000. Fazendo a subtração, nós vamos saber quanto que aumentou. E, fazendo as contas, nós descobriremos que será 3.600. Perfeito. O que nós temos? Nós temos que o salário de 12.000, ele foi multiplicado por uma taxa percentual, que nós não sabemos, né? Que eu vou chamar de X%, que resultou igual a 3.600 de aumento. Dando continuidade na nossa equação, como nós vimos no primeiro caso, para determinar um número em percentual, basta com que nós multipliquemos esse número pela fração X%, né? E esse porcento é sobre 100, que vai ser igual a 3.600. O que nós podemos fazer? Podemos simplificar essa multiplicação aqui, e nós teremos o valor de 120x é igual a 3.600. Se nós dividirmos dos dois lados por 120, ou seja, 3.600 dividido por 120, nós saberemos que a taxa percentual será de 30. Como aqui nós estamos falando em porcento, 30%. Perfeito, então aqui nós chegamos na nossa conclusão. Porém, por se tratar de uma questão de múltipla escolha que acompanha um caderno de possibilidades, a solução só estará respondida depois que assinalarmos a alternativa correta, que neste caso é a nossa letra D.
que simboliza 30,0, equivalente a 30%. Então é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado dessa minha explicação. Eu evitei ao máximo utilizar fórmulas para mostrar o raciocínio de forma mais linear. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não curtiu, curta, e até a nossa próxima boa aula.